Olá pessoal, tudo bem? Está em discussão no Congresso Nacional a revogação da chamada PEC da Bengala, que foi promulgada em 2015, mais especificamente discutida agora na Comissão de Constituição e Justiça, por aliados do presidente da República, que querem revogar a regra que aumentou o tempo de permanência no serviço público de 70 anos para até 75 anos. A regra que vale hoje faz com que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal se aposentem em 2023. A ideia dos aliados do presidente é fazer com que isso já aconteça mais rapidamente e aí Bolsonaro poderia indicar 2 ministros a mais para o Supremo Tribunal Federal. Seriam para as vagas de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Coincidentemente, Rosa Weber que agora acabou de suspender o orçamento secreto, as emendas do relator do governo, por isso muita gente entende como uma vingança. E além de permitir que Bolsonaro indique 2 nomes já neste mandato para o Supremo Tribunal Federal, pode permitir que, caso ele seja reeleito, também altere mais 3 nomes no Supremo Tribunal Federal ao longo do próximo mandato, que são ministros que estariam com seus mandatos vencendo apenas em outro governo mais adiante. É o caso do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia e do Luiz Fux, por exemplo. Essa tentativa de alterar a composição do Supremo e também dos tribunais regionais federais, porque isso também impactaria em aposentadoria de desembargadores, abriria uma série de vagas nos tribunais regionais federais. Essa tentativa de interferência e de mudança de composição já se deu em outros países com governantes autoritários. Alguns deles conseguiram, outros não, ainda estão nessa batalha, mas, por exemplo, a Hungria, do Viktor Orbán, conseguiu, em 2011, o governo autoritário e com maioria ampla no parlamento, conseguiu fazer uma mudança nesse sentido, aposentou uma série de juízes e passou a controlar o judiciário, como já controlava o parlamento também. Também essa discussão se deu na Polônia, A Polônia chegou a fazer, o governo polonês chegou a conseguir fazer, depois houve uma briga com a União Europeia, uma batalha jurídica com a União Europeia, inclusive ameaça a permanência da Polônia na União Europeia. Houve um recuo na época e agora estamos de novo nessa discussão que pode culminar até mesmo com a saída da Polônia da União Europeia. E agora, mais recentemente, no mês de setembro, em El Salvador, da mesma forma, houve uma mudança constitucional para diminuir a idade de aposentadoria dos juízes e o presidente também, que também tem atitudes autoritárias e faz um governo autoritário, da mesma forma tenta controlar o judiciário. Há várias questões que precisam ser analisadas nesse sentido, mas uma coisa é que o casuísmo desse tipo de situação, de mudar a regra para beneficiar o governo que tem maioria ou que está no poder, é evidentemente uma maneira de corroer a democracia. Isso foi visto nesses países onde isso aconteceu, e novamente há esse risco aqui no Brasil. Por sorte, o governo não tem maioria no parlamento para aprovar de atropelo, como acontece em outros países, e vai ter que, no mínimo, travar batalhas aí no Congresso para isso. O presidente brigou com muita gente ao longo do mandato, tem uma série de investigações relacionadas aos filhos, e provavelmente ele também, quando deixar o governo, vai enfrentar uma série de investigações, de apurações, de processos judiciais. Ele mesmo já disse que querem tirá-lo do governo para prendê-lo, então alterar aí a composição do judiciário pode ajudá-lo, pode ajudar a salvá-lo de uma prisão no futuro. Os aliados do presidente têm dito que vão buscar uma regra de transição para que ele não possa fazer essas indicações ao Supremo agora e tal, mas isso não está previsto na PEC, está em discussão na CCJ, então claro que há todo esse temor de que o presidente esteja de fato buscando uma maneira de controlar o judiciário. Foi um casuísmo na época, em 2015, quando isso foi aprovado num momento em que o Congresso era contrário à presidente reeleita Dilma Rousseff, que as ruas pressionavam por um impeachment, e aí mudaram a regra para que ela não indicasse mais ministros. Já foi casuístico na época e é casuístico agora de novo, se houver um retrocesso nesse sentido. Não há razão técnica para dizer que a presença no serviço público de quem está com 70 a 75 anos é qualquer tipo de problema, Então essa é a situação colocada e certamente a sociedade precisa estar vigilante
porque isso é o caminho, né, colocado de como as democracias vão se fragilizando no mundo, né? Alguém eleito democraticamente começa a mudar as regras do jogo para permanecer indefinidamente no poder. Um abraço para vocês e até mais.